eu quero o livro, como é que eu faço? Entrou lá no Instituto São Brandão, entrou lá em livraria, tá? Aqui em cima, livraria, ou se você entrar aqui no início, vai aparecer já o banner aqui do livro, você clicou ali, tá? Ó, clicou aqui, garanta o seu, você já vai lá direto no livro aqui, tá? Na livraria do Instituto São Brandão, ok? Então, faça isso, aproveite e some forças conosco. Agora eu vou mostrar, voltando ao assunto, Feira de Chicago. Eu estava falando das feiras, né? 1893. A mais conhecida foto que a gente tem, tá, é essa daqui. Realmente é uma coisa magnífica, né? Sensacional. Tá? As pinturas, fotografias. Então, o que eles falam, basicamente, é o seguinte, que muitos desses castelos eram construídos, né, como cidades cenográficas, de materiais frágeis e desmontáveis, e depois eram destruídos. Tá? Então, eu falo muito sobre isso também no livro. Tem bastante coisa sobre isso ali. Tá? Tem, acho que deve ter umas 20 ou 30 páginas só sobre isso. Talvez mais. Então, aqui, especificamente, né, por exemplo, a gente tem esse prédio que abrigou a Exposição do Brasil. Eu não vou entrar nesse detalhe ainda. Aqui a gente tem, realmente, cidades cenográficas, né, dentro de uma parte coberta. Tá? Aqui você tem, sim, o hall interior. Né, dentro ali da parte coberta, você tem o daqui dá para ver, que é tipo uma casinha de boneca mais ajeitada. Né, essas também tinham, mas tinham algumas que eram de pedra. Tanto é verdade que muitas construções que tinham nessas feiras mundiais, como essa de 1893 de Chicago, tiveram que ser demolidas com dinamites, tá, e maquinário pesadíssimo, e levaram algumas delas até 7 anos para serem removidos os entulhos. Então, claramente, tinha coisa ali mais sólida, né, do que essas que tinham também, que eram as construções de staff. Né? Por exemplo, você olha para isso aqui, na boa, cara. Você acha que isso aqui tudo é construção desmontável? Tudo isso aqui não estou dizendo que não tinha tecnologia e que não era possível fazer uma parte, alguma coisa. Dava para fazer, mas não era tudo, não. Tá? Provas disso, a gente tem as pontes aqui, a gente tem os rios, basicamente, né? Olha a quantidade de pessoas andando em cima. Né? Aí a gente vai ter também, como eu mostrei aquela primeira imagem ali, deixa eu voltar nela. Se você pegar cidades, grandes capitais da Europa, na época, fica mais uma dica aqui, tá? Grandes capitais europeias, você sempre tinha uma praça nesse estilo aqui, central. Então, essa estátua que você está vendo aqui, tá? A estátua da Feira de Chicago de 1893, tá? Essa estátua veja que eles falam que ela é feita de gesso e fibra de cânhamo, tá? Basicamente. Então ela era de ouro, era uma estátua dourada. Que representava a Cidade Branca. Era como ela era chamada. Tá? A Cidade Branca da feira, né? Então, aqui se encontra muitas fotos, né, como essa daqui. Essa estátua da Cidade Branca, o elemento de honra, né, ou de vitória, como era chamada também, ela foi destruída, ela ficou um tempo depois, o pessoal não queria destruir ela, alguns anos depois, tá? E quando ela foi destruída, ela foi
incendiada com alguns galões de combustível antes do dia amanhecer. No barco que foi incendiar estava também o prefeito da cidade. Tá? O pessoal não queria deixar destruir. E eles foram lá na calada da noite, literalmente, e destruíram. Quando amanheceu o dia, estava só pegando fogo, estava tudo em chamas. Aconteceram alguns incêndios também durante, tá? Alguns desses prédios pegaram fogo, eu mostro também. E então, assim, basicamente, isso aqui foi tudo de caso pensado, né? Existiam estruturas, algumas eles acrescentaram para os eventos, né? E depois destruíram tudo e alegaram que era tudo feito de staff. Então existiam sim estruturas de staff, tá? Algumas eram, de fato. Era possível, você tem hoje um Beto Carreiro, uma Disneylândia, né, também, que você tem lá estruturas que são provisórias, basicamente, né? Então era possível, sim. E tem mais algumas possibilidades ali que eu abordo também no livro, né? Como a possibilidade, por exemplo, delas, dos próprios habitantes dessas regiões também passarem a utilizar não apenas estruturas tão pesadas, mas também fazer algumas fachadas com estruturas mais leves com o passar do tempo, assim que eles passavam a adquirir a tecnologia, como a gente faz hoje, né, aliás. Então, existiram algumas tecnologias nesse sentido. E o ponto aqui, tá, principal é que quando você olha cidades europeias, capitais europeias antigas, essa forma, esse formato padrão aqui era muito comum, esse estilo aqui. Um rio, um lago, né, com os palácios principais, uma praça central, as cúpulas, que você está vendo nos Estados Unidos, Chicago. As bandeiras americanas ali, tá? O incêndio que aconteceu na Cidade Branca durante o evento, né? Alguma coisa tinha que acontecer, morreu gente, alguns bombeiros e pessoas, tá? Quem abriu a feira? Nikola Tesla, tinha o palácio dele lá, o salão de Tesla, né? Inclusive ele que fez a distribuição de energia também da feira, utilizando alguns geradores ali. A roda gigante original, a primeira roda gigante também, foi feita para o evento. Então, algumas coisas realmente, eu particularmente, minha opinião é assim, existiam estruturas e eles acrescentaram algumas para fazer o evento, com estrutura desmontável, né? E depois eles destruíram tudo, basicamente, nessas dezenas de feiras que aconteceram. Agora, a questão é, esse aqui é um dos prédios que muito provavelmente já estava ali, né? Tem os Arcos do Triunfo, artes liberais, a ponte. Então, você tem muita coisa ali que, basicamente, depois... se você comparar, ou melhor, se você comparar com as grandes capitais europeias, é muito parecido, cara. Tem o mesmo estilo total. A praça, as pontes, o centro dessas cidades, tá? Então, em toda a Europa. E você tinha lá também, né? Basicamente, já estabelecido em todas essas cidades. Tá? Então, a gente está falando ali de projetos que não faz sentido você fazer para destruir, tá? nesse momento. Agora, se você quisesse destruir o que já estava lá, aí tudo bem. Né? Algumas dessas cidades, inclusive, elas passam por redução de população após o evento. Tá? Quer dizer, fazem a feira, destrói e de repente a cidade cai lá, historicamente, como no caso de Omaha, no Nebraska, de 140 mil, 130 mil que tinha antes, 130, 140, aí chega no 140 o pico, aí passa a feira, cai para 100. Né? Então a população reduz drasticamente após o evento. Então tem umas coisas bem estranhas, né, que a gente pode encontrar. Né? O Salão das Máquinas, onde ficavam, enfim. Parece muito quando você olha lá Kiev, né, hoje. Aquela praça de Kiev.
Maidan. Tá. Então você compara, né? Você vai vendo ali. Peguei só essa foto, né? Mas era muito comum. O estilo é muito identificável, tá? Nas capitais da Europa, basicamente. Então, aqui está. E no livro eu vou mostrar. Olha que curioso, lá em Kiev também você tem, agora eu achei por acaso aqui essa fonte columbina, né? Que na verdade essa feira ela aconteceu em comemoração aos 400 anos na época da descoberta da América por Cristóvão Colombo, né? Como eles colocam dessa forma. Então, que teria sido em 1492 e esse evento em 1893. Então, um ano após, né? Então, seria uma comemoração aos 400 anos. Agora, quando você olha essa estátua, não parece muito um Colombo, não, né? Isso aqui está muito mais para um Argonautas, alguma coisa assim, mitologia grega. Aliás, em Kiev tem uma estátua muito parecida com essa daqui também. Tá? Essa aqui é a réplica da Estátua da República que eles colocaram lá.